A paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui com você, para juntos aí meditarmos em mais uma porção da palavra do Senhor. A você que é presente conosco, nossa gratidão, né, Áurea? Sim. Pela sua presença, pelo seu apoio, né, por você ser presente juntamente conosco todos os dias. Quantas palavras de apoio, de incentivo, né, nós temos recebido, quantas mensagens. Isso muito alegra o nosso coração e proporciona para nós, além de alegria, né, responsabilidade e também o desejo de continuar aí sendo bênção, porque esse é o propósito, né, deste culto Vida em Cristo. É nós aqui sermos simplesmente um canal de bênção, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele tem muito para nós. Queridos, para você que é presente, o nosso desejo é que as boas mãos do Senhor possam estar te alcançando, aonde quer que você estiver. Em nossa cidade, em outra cidade, em outro estado, em outro país, mas que você tenha assim um dia repleto do amor, da graça, da bênção e da proteção de nosso Deus, juntamente aí com a sua família, e o Senhor te abençoando aí em todos os seus sonhos. Para a meditação, o livro é 1 João, o capítulo de número 2, versículo de número 15 a 17, é um texto muito conhecido da palavra de Deus, mas também é um texto, do mesmo jeito que temos conhecimento, temos uma má compreensão a respeito, né, da orientação da palavra, e nós devemos ter muito cuidado, não é isso? E a palavra do Senhor está aí para nos orientar. 1 João capítulo de número 2, versículo de número 15 a 17, vai dizer assim: não ame o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua cobiça, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. Que a ação reveladora do Espírito do Senhor venha ser presente conosco, para que nós possamos aí aprender e guardar mais esta porção da palavra do Senhor. Queridos, sempre falamos aqui que a palavra de Deus, eu comparo, né? Eu faço essa comparação como um grande e rico celeiro que tem tudo para todos. Tudo para todos, ou seja, não falta nada para ninguém, tem tudo para todos. Estamos falando aqui a nível de humanidade, tem tudo para todos. E a orientação, o propósito da palavra de Deus é nos orientar, nos direcionar por um caminho que nos leva à segurança espiritual, que nos leva à eternidade com Cristo Jesus. Queridos, quando nós falamos, né, a respeito desse sentimento chamado amor, nós vamos entender que o amor ele promove algo às vezes nós nem percebemos, mas a presença do amor na nossa vida, ela promove envolvimento. Aí você fala assim, mas envolvimento com quem? Ou com o quê? Com aquilo que você diz amar. O ato de você amar te leva a automaticamente você estar envolvido ou com a pessoa, ou com o objeto, ou com a situação, sei lá o que. Mas se você falou eu amo, aonde você direcionou esta palavra, você tem envolvimento. Porque isso é automático, né? Tudo aquilo que nós amamos, nós temos envolvimento. Tudo aquilo que nós amamos, nós nos aproximamos. Tudo aquilo que nós amamos, nós tomamos aquilo como algo que faz parte de nossa vida. Isso aí é um fato, não tem como sair, é regra da lei do amor. Isso aí é uma regra, não tem como tirar o envolvimento do amor, faz parte. Se você ama, você tem envolvimento. Como é que eu posso amar aquilo que eu não tenho envolvimento? Não existe. Não tem possibilidade. Então é algo que é automático. Quando você ama, você tem envolvimento com a pessoa, ou com o objeto, ou com aquilo que você fala, eu amo. Então falou eu amo, aquilo que você falou, com certeza você tem envolvimento
né? Seja pessoa, seja o seu pet, seja qualquer coisa que você direciona, né? Seja uma situação, mas se você falou sim, eu amo, você tem envolvimento, você tem prazer, você tem dedicação. Pois bem, daí a orientação da palavra do Senhor, conforme falamos esse início, que a palavra do Senhor, ela vai chamar a nossa atenção, ela vai sempre estar dando a direção certa, né, para um viver seguro, com relação também à questão do amor, né, mas só agora voltado para uma forma contrária, olha. Uma forma contrária, no que se diz respeito à questão do mundo e ao versículo em questão aqui, quando nós paramos e nós chegamos aqui no versículo em questão para a meditação, quando a palavra do Senhor vai falar assim: não ame o mundo e nem o que nele há. Muito interessante, depois de uma série de instruções que a Bíblia está nos mandando amar a Deus, amar o próximo, né? Amar aquele que nos persegue. Depois de uma série de instrução que a Bíblia vai dando a orientação, ter o amor pelas coisas de Deus, zelo pelas coisas de Deus, envolvimento pelas coisas de Deus, amor pelo seu reino, envolvimento com o seu reino. Depois de uma série de instruções, tanta orientação, ame, 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 né? Fala de amor a Deus sobre todas as coisas, com força, alma, com entendimento, amar o próximo, equiparando ele a nós, amar a palavra, amar as instruções, amar o reino. Depois de tanto ensino, querido, acerca de que você deve amar, o Senhor aqui coloca para nós uma orientação, um aconselhamento. Aqui você não pode amar. E aí ele apresenta como o que você não pode amar, sendo o mundo e aquilo que nele há. Queridos, quando nós falamos aqui, já começa a ter uma má interpretação quando a gente fala acerca desse versículo. É porque, mas como é que eu não posso amar o mundo? Né? Mas aqui o Senhor está falando desse sistema mundano e carnal. Aqui o Senhor está falando que quando nós falamos que aquilo que nós amamos, nós temos o envolvimento, é como se o Senhor estivesse falando aqui: meu filho, cuidado com o teu envolvimento com este mundo. Cuidado com o teu envolvimento com relação àquilo que o mundo proporciona. A palavra do Senhor vai falar que o mundo, ele tem a influência do maligno. Então, quando o Senhor nos manda não amar este mundo, nós aqui não estamos referindo de pessoas, não está se referindo da criação de Deus mesmo, no que se diz respeito à sua criação, à natureza, aquilo que há. Mas aqui está referindo a um sistema pecaminoso, um sistema influenciado diretamente por ações demoníacas, ações carnais, né? Com suas atitudes e os seus desfechos. Então, o que a Bíblia está falando aí é justamente isso, e a palavra do Senhor fala não. Para você e para mim, a orientação é não. Por quê? Porque todos quanto amam, diz a palavra de Deus, dando sequência no ensino aqui neste versículo. Por quê? Porque se alguém ama o mundo, o amor de Deus não é presente na vida dele. Isso é muito sério, querido. Não existe algo pior na vida do homem quando lhe falta o poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Este homem, ele é um homem sozinho, anda e vive pelas suas próprias forças, e um homem que anda e vive pelas suas próprias forças, ele está dado ao fracasso. Tem outro futuro para ele. Somos dependentes do Senhor. Nós não fomos criados com a possibilidade de ser emancipados do céu. Não, muito pelo contrário. A nossa dependência, ela é total. E em todos os momentos. Então, um homem que ele não tem o amor de Deus, ou seja, a graça de Deus, a presença de Deus na vida dele, ele pode ser tudo, mas ele é um miserável, um empobrecido,
porque lhe falta a graça do Senhor na sua vida. E conforme nós falamos, um homem que não tem a graça do Senhor na sua vida, a sua existência aqui não valeu a pena. Ainda que em um cartório esteja registrado grandes valores, com ele sendo proprietário, vai ser sempre um empobrecido espiritual. Não valeu a pena, ainda que se tornou um homem muito rico, não valeu a pena. A sua vida sobre esta terra não valeu a pena, porque a orientação da palavra de Deus dá-nos entender é que não adianta, não vai valer a pena passar por esta terra e perder a sua salvação. E o amor ao mundo leva o ser humano a viver esta triste, terrível realidade. Daí a orientação do Senhor, a palavra aqui é não existe outra palavra, não ame, porque quando nós amamos, nós temos envolvimento, quando nós amamos, nós temos dedicação, quando nós amamos, nós passamos a ter prazer, e quando nós amamos, a nossa visão está neste mundo e não nas coisas de Deus. Daí a palavra não ame o mundo. Não ame aquilo que o sistema mundano, carnal, pecaminoso te oferece. Não ame. E quando a gente começa a analisar esta questão, nós vamos entender que esta questão é uma questão que ela tem atraído muita gente. Muita gente hoje se declara amante deste mundo, porque na realidade, se a gente parar para analisar os olhos da carne, este mundo ele é sedutor. Este mundo, se nós não tivermos visão espiritual, esse mundo ele nos seduz. Esse mundo ele nos engana. Esse mundo ele nos oferece aquilo que não existe. E passamos a viver aquelas pessoas que se dedicam, né, e se declaram que amam este mundo e que vivem este mundo, passa a viver com momentos de contentamento, momentos de euforia, momentos de prazer, e dando por satisfeito apenas com momentos de conquistas, momentos de alegria, momentos e momentos e momentos, e vivendo de momentos. Mas não existe nada de segurança na sua vida quando a eternidade lhe bater a porta com relação à salvação. Porque o que nós aprendemos aqui é que aqueles que se declaram amar o mundo, a graça do Senhor não é presente na vida deles. E o Senhor vai falar, porque dando continuidade, pois tudo o que há no mundo, o que esse sistema imoral, demoníaco, pecaminoso, ele nos oferece? Ele nos oferece, né? Ele está aí oferecendo a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e as ostentações dos bens. E isso não é de Deus. Isso é do mundo. É a palavra do Senhor. A cobiça da carne. Queridos, nós temos que ter muito cuidado com relação às cobiças. Quando nós falamos de cobiça, o nosso velho dicionário, né, ele vai nos informar que cobiça nada mais é do que um desejo, né, desenfreado, um desejo desmedido, um desejo imprudente. É algo que você quer por uma ganância, você quer porque você quer porque você tem que ter, mas não existe uma lógica, uma razão por aquilo que você está querendo. É algo sem a prudência, é algo sem sabedoria. E nós temos que ter muito cuidado, por quê? Porque a nossa carne, ela nos leva a esta cobiça, esta inclinação carnal, pecaminosa, ela nos leva a viver e querer viver a nossa inclinação, e a nossa inclinação é pecado. A naturalidade da carne é pecado. Isso aí é algo que faz parte dela, né? Ela deseja o pecado, ela anda contrariando as questões espirituais. Por quê? Porque a carne ela tem a sua inclinação para o pecado.
E a palavra do Senhor vai falar que isso aí não é de Deus. Da mesma forma, aquilo que os nossos olhos contemplam. Aquilo que os nossos olhos contemplam já é diferente. Aquilo eu estou vendo e fui aguçado por alguma coisa que eu estou vendo. Mas a inclinação da carne, ela já é presente na nossa vida. Uma criança, ela manifesta nela uma maldade, uma coisa que faz parte da carne, algo que já é próprio, já nascemos com essa inclinação, né? É o que a Bíblia fala da cobiça da carne, essa inclinação carnal nos levando para pecado. E também como que nós pecamos com a cobiça dos nossos olhos, né? Quando deparamos diante de uma coisa e que aquilo chama a nossa atenção, que contraria o espírito, e aí também vem a cobiça, que é o desejo desmedido, conforme é o conceito desta palavra. Nós vemos que há uma oposição, né, Ivan, entre a carne e o espírito, né? Nosso espírito deseja as coisas do céu, a carne deseja, né, as coisas desse mundo. E nós temos aí que vigiar nisso aí e alimentar o nosso espírito, né? Deixar que o nosso espírito seja alimentado, dar lugar às coisas do céu, né? Como o Ivan disse, quando o Senhor disse para não amar esse mundo, não é esse globo terrestre, né? Não, é sim. Mas é aquilo de maldoso que existe nesse mundo, é o sistema pecaminoso, né, que existe nessa terra, é que nós chamamos de mundo. Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que versículo maravilhoso, né? Aí quando nós vemos aqui sobre a mente, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí eu começo a pensar, o que eu vou fazer? Como que eu vou transformar pela minha mente? Aí quando nós vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, lá ele nos ensina a ter o quê, Ivan? Nós temos a mente de Cristo. Ele dá-nos a ideia, né? Ele traz a ideia para nós que através do Espírito Santo, com a graça renovadora do Espírito Santo, nós podemos ter a mente de Cristo. Aí sim, nós vamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E também nós vamos entender, o Ivan sempre gosta de ensinar isso aqui lá na Escola Bíblica Dominical, né, Ivan? Que a vontade de Deus, ela é boa, não é para ele, mas é para nós, né? Ela não é, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, tudo para nós, não é para ele. E às vezes, Ivan, você já notou que às vezes temos medo da vontade de Deus? É verdade, né? Medo da vontade de Deus. Às vezes eu desejo, eu amo tanto uma coisa e quero tanto uma coisa, que eu tenho até medo de orar, e aquilo ali não ser da vontade de Deus. Quando a nossa carne está falando mais alto, a nossa carne sente medo da vontade de Deus. Ah, mas eu quero tanto isso aqui. Será que isso aqui é a vontade de Deus? Mas aí quando eu tenho a mente de Cristo e eu aprendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para mim, aí eu vou entender. Não, é porque o meu Deus, ele quer que tudo seja bom para mim, que tudo seja agradável para mim, que tudo seja perfeito para mim, porque o nosso Deus, ele é o todo poderoso, para ele não importa nada disso, mas quando ele diz isso é porque ele se importa comigo, e ele quer que tudo seja bom, perfeito e agradável para mim. Então que nessa tarde nós venhamos aí entender, né, e buscar a ter a mente de Cristo, que aí nós vamos entender a vontade dele para conosco.
Quando você estava falando aí acerca de ter medo da vontade de Deus, Áurea, eu na realidade eu nunca tinha ouvido nada a esse respeito. Eu achei interessante e curioso. E quando você mencionou isso, eu estava pensando assim, o que me faz ter medo da vontade de Deus? Né? É quando a minha vontade está em primeiro lugar. É quando ainda eu não fui moldado por esta mente que você falou aí, né? Que nós devemos ter a mente de Cristo, que é a orientação da palavra de Deus, né? Enquanto ainda eu estou pensando pelas minhas próprias emoções, sentindo pelas minhas próprias emoções, eu vou ignorando tudo isso aí que foi falado, que a vontade de Deus para mim é o de melhor. O Senhor para mim é o de melhor. O sim dele para mim é o de melhor. O não dele para mim é o de melhor, né? O silêncio dele naquele momento, para mim, é o de melhor, porque tudo que o Senhor faz, querido, ele faz para o nosso bem. Para o nosso bem. Então nós não devemos, né, ignorar jamais a vontade dele. E a vontade dele aqui, nesta meditação, é não ame. Não ame este mundo. Ou seja, não envolva com este mundo. Ou seja, sai fora daquilo que este sistema mundano e pecaminoso te oferece. Cuidado com as cobiças, né, da carne, dos olhos e a ostentação dos bens que a Bíblia vai falar aqui, que é outro grande problema que o mundo hoje oferece, é o padrão mundano. O mundo estabelece padrões, querido, padrões estes que é contrário à palavra do Senhor, né? E aí nós vamos sendo seduzidos e passamos a viver segundo esse padrão influenciado, né, por este mundo, seduzido por as coisas desse mundo. E quando a nossa visão ela é completamente desse mundo, a nossa realidade espiritual é triste. É a derrota, é o fracasso. E a palavra do Senhor vai falar que não é um fracasso comum. Não é um fracasso qualquer. Não é um fracasso temporário, é um fracasso eterno. Por quê? Porque falta visão para o céu, falta visão para Deus, falta visão para as coisas de Deus, falta a visão e o entendimento acerca de quem é o Senhor e daquilo que Ele fez por nós. Porque a palavra do Senhor vai falar que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E se o teu coração estiver neste mundo, ainda te falta a salvação em Cristo Jesus. Então não adianta você ser tudo, viver tudo e perder a tua salvação. Daí a orientação, mais uma vez, a orientação é não ame o mundo e nem aquilo que o mundo tem, que é este sistema demoníaco, pecaminoso e triste. Cuidado com o engano deste mundo, querido. Muito cuidado com o engano deste mundo. Este mundo, ele nos engana. Este mundo, ele nos apresenta uma vida fantasiosa. A palavra do Senhor vai falar que existe caminho que ao homem, que ao entendimento do homem parece ser muito bom, e é o que muitas pessoas hoje estão vivendo. Este versículo, ele vai falar, né, do retrato falado de milhares e milhares de pessoas sobre este universo, de milhares e milhares de pessoas na face da terra, vivendo totalmente amando e envolvidos com este mundo. E isso aí não tem futuro, né? Porque a palavra do Senhor vai falar que o mundo, ele passa e também passa as suas cobiças, né? E também vai passar esse sistema, né, demoníaco, pecaminoso. Vai acabar. Este mundo aqui é passageiro, essa euforia é passageiro. Mas diz a palavra do Senhor, fechando aqui, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, eles permanecem para sempre. E quando fala de permanecer para sempre, está falando de eternidade com Cristo Jesus. Queridos, esta palavra, ela tem peso de eternidade. Nós não podemos brincar com isso, né? Quando nós
estamos envolvidos nessa triste realidade de envolvimento com este mundo, a presença de Deus não faz parte de nossa vida. E se a presença de Deus não faz parte de nossa vida, nós não fomos alcançados pela graça de Deus. E um homem que ainda ele não foi alcançado pela graça de Deus, ele tem questões pendentes a ser resolvida. E diga-se de passagem, são questões seríssimas que não pode ficar para amanhã ser resolvido. Mas conforme nós falamos aqui, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, tudo pode mudar, porque ainda tem a oportunidade. Nós ainda temos a oportunidade. E o tempo de mudar é o agora. O tempo de entender é o agora, porque ontem, conforme sempre falamos, o ontem já passou, não volta mais, e o amanhã nós não sabemos se temos esta oportunidade. Então, que você guarde esta palavra em seu coração, busque entendimento acerca da vontade de Deus para a sua vida e entenda, querido, que o Senhor, Ele tem sempre o de melhor para você. A bandeira deste culto Vida em Cristo é pregar que o Senhor tem para nós é vida, e vida em abundância, ou seja, vida com qualidade. E o que este mundo jamais pode proporcionar é esta qualidade, que só o Senhor. Quando falamos aqui de vida em abundância, nós estamos falando de eternidade com Cristo, que só o Senhor pode nos proporcionar. Que Deus te abençoe grandemente. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por este momento, muito obrigado por cada um que é presente conosco, muito obrigado, Senhor, pelo entendimento da palavra do Senhor e muito obrigado pela tua vontade em nossa vida. Assim oramos agradecidos, pedindo a tua bênção sobre cada um que é presente, ó Deus, neste momento juntamente conosco, que a boa mão do Senhor possa estar suprindo, abençoando, cercando com os teus cuidados e trazendo entendimento acerca da palavra do Senhor. E assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.